Você sabia que muitos dos reinos mais poderosos da Idade Média só caíram por causa de traições tão absurdas, tão grotescas e tão improváveis que nem os cronistas da época tinham coragem de escrever tudo? A verdade é que, por trás das coroas reluzentes, dos banquetes extravagantes e dos discursos heróicos, existia um submundo de intrigas, venenos, amores proibidos e sorrisos falsos, esperando apenas o momento certo para destruir tudo. Cada corredor de castelo escondia um segredo. Cada cortina surrada ocultava um beijo proibido. Cada mesa de conselheiros abrigava um traidor sorrindo como quem aprecia um mel azedo. E entre todas essas histórias, algumas se tornaram tão lendárias que mudaram literalmente o rumo das monarquias. A primeira história é a do rei Aldrin de Varrine. Um homem tão convencido de que era amado que nunca percebeu que sua própria corte o odiava. Seu conselheiro pessoal era famoso por nunca sorrir, até o dia em que sorriu. Aldrin percebeu o perigo tarde demais, quando sentiu o corpo ficar pesado, os dedos dormentes e a visão turvar, enquanto seu reflexo numa bandeja de prata mostrava os lábios ficando roxos. O veneno, conhecido como lágrima de ferro, fazia questão de que a vítima tivesse minutos de consciência para entender que estava sendo traída. O conselheiro se aproximou calmamente e murmurou: "Sua coroa sempre brilhou melhor em mim do que em você." Aldrin caiu morto, e sua morte deu início a uma guerra sangrenta que apagou toda a dinastia. Uma traição silenciosa, teatral e fatal. Já a rainha Melisandra viveu o tipo de traição que mistura romance, guerra e vergonha pública. Capturada pelo exército inimigo, foi levada ao castelo de Lord Harven, que deveria usá-la como moeda de troca. Mas ele se apaixonou por ela, e ela por ele. No dia em que o marido veio resgatá-la, ela ficou em silêncio entre os dois homens. Não correu, não gritou, não sorriu. Apenas olhou. E aquele olhar silencioso destruiu o reino. O rei perdeu a esposa, o povo perdeu a fé e Harven perdeu a vida, porque amar a rainha do inimigo era proibido. Até hoje não se sabe se Melisandra lamentou ou comemorou, mas sua escolha mudou para sempre a história do país. Aliás, se você está gostando dessas histórias bizarras, fica comigo porque as próximas são ainda mais insanas. Brother Caliban, o monge mais perigoso da Idade Média, derrubou 3 reinos sem sair de sua cela. Era o responsável por copiar tratados e mensagens diplomáticas. Só que ele falsificava tudo. Uma frase de paz virava ameaça. Um acordo virava provocação. Um nome mudado se tornava insulto. Nenhum rei desconfiava. 100 guerras começaram porque um homem com uma pena decidiu brincar com a diplomacia. Quando Caliban morreu, os monges encontraram suas anotações escondidas e descobriram que tudo mesmo, era fraude. Ele nunca levantou uma espada, mas deixou 3 reinos em ruínas. A princesa Elara, por outro lado, traiu a família inteira para ajudar o povo. Vendo seu pai governar com crueldade e impostos abusivos, começou a se reunir com camponeses durante a noite, levando comida, mapas e estratégias. Aos poucos, virou um símbolo. Num dia chuvoso, os camponeses cercaram o castelo. O rei ordenou que ela voltasse para dentro dos muros. Ela não voltou. Em vez disso, declarou: "Se vocês querem a coroa tanto quanto meu pai, lutem por ela. Eu lutarei ao lado do povo." E assim, a dinastia acabou. Ela nunca foi coroada oficialmente, mas governou como a rainha sem coroa, amada, temida e lembrada até hoje. Agora, uma traição que parece piada, mas destruiu um reino. O rei Bartolomeu II, obcecado por banhos perfumados, passava horas mergulhado em óleos aromáticos enquanto o país desmoronava. Um dia, seu ministro Sir Haldane decidiu que não dava mais. Reuniu o conselho e declarou que o trono estava vago, porque o rei evaporou no vapor do banho. Ridículo, absurdo, mas pegou. O povo, já irritado, apoiou a ideia. Bartolomeu saiu gotejando lavanda, tentando recuperar o trono, mas ninguém mais o levava a sério. Virou piada. O reino caiu por um cheiro de lavanda. Aliás, qual dessas traições você acha mais absurda? Comenta depois, porque isso ajuda muito a escolher as próximas histórias. Mas nenhuma traição supera a da rainha Alice, que acreditava que sonhos eram profecias,
Após sonhar que o rei morreria pelas mãos do filho mais velho, ela enlouqueceu de medo. Sem provas, sem lógica, apenas um sonho distorcido. Então fez o impensado. Envenenou o próprio filho tentando salvar o marido de um futuro inventado. A corte entrou em caos absoluto. O rei desmoronou emocionalmente. O povo se virou contra ela. E assim, por causa de um pesadelo, toda uma linhagem foi destruída. Às vezes, o sonho mata mais que a espada. E no fim dessa jornada de traições, percebemos que os monarcas não caíram por exércitos, e sim por pessoas comuns. Monges calados, princesas corajosas, ministros indignados, rainhas apaixonadas e conselheiros sorridentes. Cada traição aqui foi um empurrão que derrubou um trono inteiro. E me diga, qual delas você transformaria em vídeo longo? Sua opinião muda qual história vem a seguir. Então, comenta aí e continua comigo. Porque ainda temos muitos segredos sombrios da Idade Média para revelar.